pouquinho só para. Vamos lá então, gente. O livro de Atos dos Apóstolos, como eu já disse, revela o movimento da igreja. E é um movimento onde você percebe claramente a orientação do Espírito Santo para os passos que a igreja tem que dar. No primeiro capítulo, ou primeira mensagem, melhor dizendo, do capítulo 1, nós vimos o seguinte: a igreja recebendo a missão. O que é que eles tinham que fazer? Proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ser testemunha de Jesus aonde? Em Jerusalém, na Judéia, na Galiléia, até os confins da terra. Eles tinham que testemunhar de Jesus, por quê? Porque Jesus ia voltar. Então, o grande combustível da missão é a volta de Jesus. Então, tudo isso a gente viu no primeiro capítulo. Ok. Agora, pense na cena. Pensa comigo na cena. Os caras estão aqui vendo. Meu Deus, Jesus está subindo, ele vai subindo. O anjo vem e fala com eles. Olha, por que vocês estão olhando? Vão lá, vão trabalhar. E eles olhando aquela cena, o anjo desaparece, Jesus desaparece, aí os caras param, olham entre si e dizem, e agora? É ou não é? Eu mesmo, se eu estivesse no meio daquela turma, dizia, agora deu ruim. Jesus embora, os anjos também, só ficou quem? A gente. Vocês ouviram o que o anjo disse? Ouvi. Eu também ouvi. Vocês viram a bronca que está sobre nós ou não? Tem um problema aí, bicho. O problema é que agora a gente vai... Ele subiu, os anjos subiu, ficou a gente. E agora? Qual é a primeira coisa que a igreja vai fazer? Orar. Eles aprenderam a lição dizendo o seguinte: a gente não consegue fazer nada só. A gente está aqui agora. E o Espírito somente é conosco. Além somente não, graças a Deus que o Espírito é conosco. Então, agora, a gente tem que buscar essa direção do Senhor. Então, é justamente sobre isso, preparando a missão, é o tema dessa pregação de hoje, porque você recebeu a missão no primeiro momento, agora você se prepara para cumprir a missão. Você não pode fazer a missão de qualquer jeito. Você não pode simplesmente... A gente é uma igreja que foi particularizada, já estamos operando dentro de um sistema agora local, não independente, porque o sistema presbiteriano é interdependente, as igrejas inter se dependem, mas agora nós somos local, temos o nosso governo próprio. Ok, para onde a gente vai? O que nós vamos fazer com isso? Você precisa preparar a missão. Você não pode simplesmente fazer a missão de qualquer maneira, e fazendo. Não, a gente vai vendo. Um domingo a gente faz assim, o outro a gente faz de outro jeito. E a gente vai vendo. Quando a necessidade for dando, a gente vai apagando incêndio e nós vamos resolvendo as coisas. Não é assim, meus irmãos. Nós precisamos se preparar para fazer a missão. É justamente sobre isso. Depois do trecho entre a ascensão e o Pentecoste, entre Jesus subir e o dia de Pentecoste, existe esse parênteses aqui, e o parênteses é feito com movimento de preparação e não com ativismo. Vocês se lembram que quando eles receberam a missão, eles podiam ter dito, olha, Jesus disse que estaria com a gente, então pronto, a gente tem autoridade, vamos embora, vamos fazer, vamos começar. Ó, tu vai para um lado, tu vai para outro, e a gente já começa pregando aqui o evangelho. Não. Eles pararam, eles não querem ativismo, eles querem acerto. Eles querem entender como é que se prepara para fazer a missão. O trecho entre a ascensão e o Pentecoste mostra como a igreja se posiciona espiritualmente para o que Deus fará com a igreja. E a gente precisa também se posicionar para ver como é que Deus quer que a gente ande através do ensino, da espera, da confiança, da obediência. A gente precisa entender todas essas coisas para caminhar. E é isso que a gente precisa fazer. Então, como é que eles se preparam para esta missão? Primeira grande lição está no verso 12 a 14. Veja só como é que diz lá. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. Veja, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram todos os apóstolos, exceto Judas, que tinha morrido, e todos esses tinham tido remorso e tinham se suicidado. A gente vê na sequência do texto. E o verso 14 diz, todos estes estavam fazendo o quê? Perseveraram unânimes em quê? Em estarem apenas juntos, para comer churrasco, para fazer festa, para almoçar. Nada dessas coisas é pecado, eu já disse isso.
mas não para isso. O objetivo era oração. Com quem? Com quem estavam com eles? Só os homens? Não. As mulheres todas, inclusive Maria, mãe de Jesus, inclusive os irmãos de Jesus. Porque, veja, Maria, ela nunca entendeu que era uma mulher mais especial do que as outras. Quem entendeu isso foi o catolicismo romano, mas ela não. Ela entendeu o seguinte: como as irmãs precisam orar, eu também preciso. Como as irmãs precisam se preparar para fazer a missão, eu também preciso. Ninguém lê esse texto assim, não é? Todo mundo só lê aquele texto que supostamente ela tinha dado uma ordem a Jesus. Mentira, que ela não deu ordem a Jesus. Em João capítulo 2, nas bodas de Caná, ela apenas disse aos conservos: façam tudo que ele vos disser. Ou seja, é melhor que vocês obedeçam a esse homem e não a ela. Então, aqui Maria se comporta como uma mulher que precisa orar. Aqui está os irmãos de Jesus também dizendo: eu sou um super cara porque eu fui irmão de Cristo. Não, não, não. Mesma necessidade, orando. Eles estavam em oração constantemente. Então, esse é o primeiro grande passo. A igreja precisa perseverar em oração. Veja, os discípulos partem dali, eles voltam para Jerusalém, eles tinham vindo do Monte Olival, onde eles viram Jesus ressuscitar, que dista daquela cidade tanto uma jornada de um sábado. O que é uma jornada de um sábado? Lembre-se, a lei do Senhor, a lei do sábado, era uma lei que dizia que o homem não podia nem fazer grandes caminhadas. Ele não podia trabalhar, ele tinha que ficar em casa descansando com a sua esposa e seus filhos. Era uma condição de guardar a lei. Então, ele só podia caminhar 1 quilômetro. Sabe qual é a distância de um sábado? 1 quilômetro. Você só podia andar no sábado 1 quilômetro. E é o que eles fazem. Lucas faz questão de colocar isso aqui justamente para dizer o seguinte: eles não estavam descumprindo nada, apesar de que a lei era a lei judaica da época, não era a lei cristã, mas mesmo assim, eles, para dar testemunho, eles só caminharam 1 quilômetro. Eles estavam unânimes, ou seja, em torno do mesmo ânimo. É isso que significa a palavra no original. Todos tinham o mesmo ânimo, a mesma paixão, a mesma força. O que é que era? Fazer a missão. Então, para fazer a missão, eu preciso orar. E esse termo aparece 10 vezes em Atos e caracteriza a espiritualidade da igreja primitiva. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a gente não tiver o mesmo ânimo, se a gente não tiver a mesma paixão, isso aqui não vai, não anda. Nós precisamos ter o mesmo ânimo, nós precisamos ter a mesma missão, nós precisamos ter o mesmo coração. É na unidade, é na perseverança que o Senhor vai aperfeiçoando o nosso caráter, vai fazendo com que a igreja se fortaleça, vai fazendo com que a igreja ande. Nós precisamos estar no mesmo ânimo. Unânimes aqui é mesmo ânimo, mesmo coração, mesmo desejo, mesma paixão. Porque se parte de nós não estiver nessa mesma página, a gente não vai conseguir andar a contento. Então, meus amados irmãos, a primeira coisa que a gente precisa aprender é orar. Orar. Ô, pastor, mas eu tô dentro de uma igreja presbiteriana e o senhor falando de necessidade de oração? Sim. A igreja presbiteriana sempre defendeu isso. A necessidade de oração, de buscar o Senhor. A gente nunca disse que as coisas são feitas na força do nosso intelecto, porque a gente estuda muito, porque a gente conhece demais. Não, a gente não acredita nada disso. A gente não acredita que a nossa doutrina tenha força suficiente para fazer mover a igreja. Não. A gente acredita que a nossa doutrina, sim, é boa, mas o poder de Deus é importantíssimo. E o poder de Deus vem através de oração. Ele é que move as coisas, ele é que modifica as perspectivas. Você pode ter uma mente brilhante, mas se seus joelhos não dobram, você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode ter um currículo vitae, um currículo extraordinário. Você pode ter formação de todas as espécies, depois de pós-doc, enfim. Essas coisas são maravilhosas. A gente incentiva como igreja. A gente quer ver um povo escolarizado, educado, para mudar o mundo, ok. Mas essas coisas não são suficientes se elas não vierem regadas por oração. E essas coisas não acontecerá nada no nosso meio se os nossos olhos estiverem secos e os nossos joelhos não tiverem calos.
A gente precisa se dobrar diante do Senhor e dizer, Senhor, sem ti nada somos e nada vamos poder fazer. A gente não acredita que a nossa estratégia, a nossa forma de fazer as coisas, a nossa forma de entender o mundo é que vai nos mover. Não, quem move é a força do Senhor em nós. E a gente não pode abrir mão disso. Eu tenho dito ao conselho, conversando com alguns do conselho, com os irmãos do conselho, a gente precisa, e disse também a diaconia, a gente precisa conduzir a igreja em oração. Senão não vai. Nós não vamos conseguir. Lembre-se. Se lembra do caso de Esther? Esther capítulo 4, para citar um caso bíblico. Mordecai recebeu, Ramã tinha conseguido convencer o rei de matar os judeus. Mordecai recebe a notícia, não se prostra diante, não se curva diante daquele decreto real. E o que ele faz? Ele vai até Esther, sobrinha dele, que ele tinha oferecido ao rei, que o rei tinha feito esposa dele, e diz, Esther, o teu povo está para perecer. Você precisa entrar na presença do rei e pedir para ele não matar o teu povo, interceder pelo seu povo. Esther disse, o senhor é louco. O senhor sabe mais do que eu, que ninguém entra na presença de um rei se esse rei não convocá-lo. Eu vou me apresentar como? Eu vou chegar lá, ele vai me matar. Vai mandar me tirar da sala. E isso vai se soar como um insulto. Aí Mordecai disse, minha filha, ou você faz isso, eu estou parafraseando, resumindo a história, você pode ler em Esther capítulo 3 e capítulo 4. Ou você faz isso, ou simplesmente seu povo vai sumir do mapa. Aí o que é que Esther diz? Observe comigo. Esther, capítulo 4, verso 16. Ouça. Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã. Suzã era a capital do império. E jejuai por mim. Isso é a palavra de Esther. E não comais nem beber por 3 dias. Nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que seja contra a lei. Observe, era contra a lei, ela sabia. Ainda que seja contra a lei, mas se perecer, pereci. Se eu morrer, morri, porque eu tenho que fazer essa missão. Nós temos que cumprir a missão, ok. Então a missão foi dada a Esther pelo seu tio Mordecai, ela disse, o que é que eu vou fazer? Então, se é para ir, vamos. Agora, vamos como? Com a força da minha beleza, porque ela era muito linda, muito bela, a mais bonita esposa do rei Assuero. Então, vou confiar na minha beleza. Ela ia se maquiar, se enfeitar, e eu vou entrar. Não, ela disse não. Vamos jejuar, vamos orar, vamos fazer um clamor, porque se Deus não for comigo, não adianta. Se eu não entrar naquela sala e Deus não intervir, eu vou morrer, acabou-se. E se eu perecer, pereci. Mas eu sei o que eu tenho que fazer a missão. É o senso de missão, Esther. E se ela tem o senso de missão, logo ela faz o quê? Se ajoelha. Quando você tem um senso do que você tem que fazer, a primeira coisa é dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, me ajude a cumprir a missão. É isso que está acontecendo com os irmãos. Os apóstolos olharam um para o outro e disseram, agora pronto, ele subiu, o que nós vamos fazer? Bom, primeira coisa, dobra os joelhos. Primeira coisa, vamos perseverar unânime em oração. Primeira coisa, vamos buscar esse Deus. Veja, uma igreja viva começa com unidade espiritual e oração perseverante. Uma igreja que está viva, ela ora junto, ela alinha o coração a Deus, ela alinha. Por quê? Por que oração, pastor? Por que oração? Porque oração não é para mudar Deus, é para alinhar minha vontade com a de Deus. Por favor, mude a perspectiva de quando você estiver orando. Quando você estiver orando, Jesus ensinou a oração dominical. Não é para você chegar e propor o que você quer, mas a oração dominical nos ensina a fazer tudo conforme a sua vontade. Antes, faça-se a tua vontade, não
e não a minha. O próprio Jesus, com dor sobre o seu corpo, suando sangue, sofrendo pelos nossos pecados, orou: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Está pesado aqui. Pesado demais. Mas antes, não faça assim. Não faça a minha vontade, mas sim a tua. Jesus, na prática, ensinou como fazer. Então, deixa eu dizer um negócio. Você pode ser um cara organizado, você pode ser uma mulher organizada, você pode ser uma mente brilhante, seu QI pode ser 160. Mas, nas coisas espirituais, na missão, só se faz com oração. Não podemos deixar de aprender essa lição. A nossa particularização deve nascer num ambiente de oração e reconciliação, e não apenas estruturação apenas. Eu, o conselho, os diáconos, estamos estruturando a igreja, mas a gente sempre diz, nós estamos organizando, mas se Deus não pôr a mão, não vai resolver absolutamente nada. Nós temos que ter essa consciência. Nós não fazemos a vontade de Deus pela nossa força do nosso braço, ou porque a gente tem parcerias. Parceria com a igreja de Orlando, parceria com Atos 29, parceria com o City Key. Porque a gente está bem, a gente tem uma rede que apoia a gente. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus não sustentar a rede, e se não sustentar os outros irmãos lá, se não sustentar a gente aqui, todo mundo cai. E ninguém ficará de pé. Porque nós se movemos na força do poder do Senhor. É assim que a gente precisa aprender. O caso de Esté mostra isso. Então, a primeira coisa, como é que a gente se prepara para fazer a missão? Em oração. Tem que ser orando. Não tem jeito. Senão a gente não consegue. A segunda coisa é que a gente precisa interpretar a realidade. Aí sim, também, além de orar, interpretar o que está ao nosso redor à luz das Escrituras. E não confiar na nossa própria experiência. Veja que extraordinário, apóstolo Pedro, liderando a igreja. Veja como é que ele propõe, a partir do verso 15. Ele se levanta. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunham-lhes a assembleia de uns 120 pessoas. Essas 120 pessoas estavam fazendo o quê? Orando. Lembre-se disso. Essas 120 pessoas estavam orando. E depois de uma sessão de oração, Pedro se levanta e diz assim: irmãos, convinha que se cumprisse o quê? O que é que está aí na sua palavra? O que é que está aí na sua Bíblia? Cumprisse o quê? A profecia do irmão fulano de tal. A revelação que o irmão fulano de tal teve. Olhe para o texto. Que se cumprisse a Escritura. Sabe o que vai se cumprir? A Escritura. Não são os conceitos filosóficos de falsa ciência e falso cientificismo. O que se cumpre sempre é a Escritura. Lembre-se, tudo que está nesse livro vai se cumprir. Então a gente tem que ler a realidade a partir desse livro. É o que Pedro está fazendo, veja, irmãos, convinha que se cumprissem as Escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Ele está lendo o quê? Ele está lendo os escritos de Davi. Quais são os escritos de Davi? Os Salmos. O que é que Pedro estava lendo? Peraí, pastor, mas Pedro é um apóstolo. Pedro estava assim, ó. Assim com Jesus. Ele é um homem de autoridade espiritual. Ele podia ver coisas, interpretar coisas, revelar coisas, porque ele é um homem íntimo de Jesus, tinha grande poder. Pedro não se utiliza de nada disso. Pedro está lendo o quê? As Escrituras. E dizendo assim, olha, se lembra do Salmo 69? Se lembra do Salmo 109, verso 8? A palavra já dizia que esse momento ia acontecer. Que um ia trair Jesus. E que no campo dele não ficaria ninguém, nenhuma morada. Então Pedro está lendo as Escrituras para interpretar o quê? A sua realidade, a sua circunstância. Quer começar preparando a missão? Olha o que está ao seu redor. Veja onde é que você está. Nós estamos em Tampa. Como é que é Tampa? O que precisa em Tampa? Como é o contexto das igrejas brasileiras aqui em Tampa? Qual é o cenário migratório? Nós vamos fazer mais do mesmo? Nós vamos querer ser igreja mais do mesmo que aqui já tem? Ou nós vamos querer ser bíblico?
Nós vamos querer cumprir a missão. Leia, 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 faça a leitura. Pedro está lendo as circunstâncias. Tem um que traiu Jesus, está morto. O que a gente tem que fazer? O time está descompleto. Primeira coisa, vamos completar o time. É isso que Pedro pensou. Jesus tinha escolhido 12, um traiu. E veja como é que ele diz, o verso 16. Proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele, verso 17, ele era contado entre nós, teve parte nesse ministério. Veja, Pedro não está questionando porque Jesus o escolheu. Porque muitas vezes alguém pergunta, mas por que Jesus escolheu Judas, sabendo que Judas ia o trair? Para se cumprir toda a profecia, para se cumprir tudo aquilo que Deus já havia estabelecido. É lógico, essa é a resposta óbvia. Mas aqui o problema não é se Judas traiu ou não, é que eles estão lendo a traição de Judas pela palavra do Senhor. Veja o verso 18. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade. Sabe como é que ele comprou esse campo, né? Roubando a tesouraria da igreja. Roubando. Ele era o tesoureiro, lembra-se? O dinheiro ficava com ele. E veja, quando o texto diz assim, ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade, com preço de quê? Do pecado dele de roubar. Ele roubava o caixa da igreja. E ele roubou o caixa da igreja, comprou um campo, mas fez o quê? Depois que viu a besteira que fez, com remorso, precipitando, jogou-se, rompeu-se pelo meio, as entranhas caiu para fora. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em uma só própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Por quê? Porque está escrito no livro dos Salmos, está escrito na palavra de Deus, fica deserta a sua morada e não haja quem nele habite. Então, portanto, aqui está a citação do Salmo 69, verso 25. Na sua Bíblia tem uma porção de um salmo e tem um e. Tem ou não tem aí? Olhe para a sua Bíblia, para o seu app. Fique deserta a sua morada e não haja quem nele habita e... Essa primeira parte é Salmo 69. Segunda parte, Salmo 109. Salmo 109, verso 8. Tome outro seu encargo. A Bíblia mandou fazer o quê? Quando alguém traísse Jesus, que esse fosse morto, coloca outro no lugar dele. Como é que você prepara a missão? Lendo as Escrituras e obedecendo as Escrituras, fazendo o que ela manda. Não é para colocar o outro no lugar dele? Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos eleger outro homem. Então, entenda, meus irmãos. Pedro se levanta, mostra com maturidade como é que se lê as Escrituras, e ele interpreta as Escrituras, e ele sabe que é necessário colocar outra pessoa no lugar. Então, quais são as aplicações desse ponto para nós? Lembre-se, em tempo de transição e dor, em tempo de desafio como o nosso que nós estamos vivendo, a igreja precisa voltar-se para a palavra de Deus. Você precisa ler as circunstâncias através da palavra do Senhor. Por isso que a gente insiste tanto em discipular, a gente insiste tanto em ensinar, porque como você vai ler, como você vai tomar as decisões da sua vida se você não está em íntima comunhão com a palavra? Como é que você faz isso? Entenda. A fidelidade bíblica deve guiar nossas decisões, interpretações da história da igreja. Precisamos de líderes, precisamos de homens, de mulheres que entendam as Escrituras para pastorear a sua casa, para cuidar dos seus filhos, para ser uma boa esposa, para ser um bom marido. Nós precisamos de Bíblia na nossa cabeça para que a gente possa tomar as decisões corretas. Porque se a gente se deixar guiar por essa doutrinação que existe no mundo, e pelos nossos sentimentos, o que vai acontecer com a gente, meus irmãos? Nós vamos errar, nós vamos desviar do caminho, nós vamos tomar tanta decisão equivocada, e nós vamos prejudicar tanto a gente mesmo, prejudicar nossa casa, nossa família, nossa igreja, por causa de decisões tolas, que a gente não lê as Escrituras como deveria. Então, meus amados irmãos, a segunda coisa que você se prepara, primeiro, ore, vamos orar muito. Segundo, vamos sempre ler as Escrituras para entender as circunstâncias que nós estamos vivendo. E a terceira coisa, que está igual no texto, é busque sempre o direcionamento do Senhor. Uma igreja que busca a direção soberana
soberana de Cristo, ele também se adequa à vontade do Senhor. Veja o verso 21 a 26. É necessário, portanto, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, eu gosto dessa parte, porque agora vai mostrar como é que você tira da teoria das Escrituras e coloca na prática. Porque às vezes a gente tem uma cabeça muito boa bíblica, mas a gente não sabe fazer a transição. Como é que eu tiro um conceito bíblico e coloco na prática? Vai vendo como os apóstolos fizeram. Coisa extraordinária. Tudo isso é preparação para a missão. Veja. Dos homens, veja, o Senhor escolheu 12 homens, ok? Ok. Então o que é que a gente vai fazer? A gente precisa escolher um para vir para o lugar de Judas. Vamos começar pelos homens. Ele escolheu 12 homens, vamos começar pelos homens. Pois dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes homens, se torne testemunha conosco da ressurreição. Então, propuseram 2 nomes, José, chamado Barsabás, cognominado Justo e Matias, né, o segundo. E orando disseram, tu, Senhor, que nos conhece o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Veja como é que você começa a transicionar do conceito para a prática. Veja só. Tudo isso guiado pela palavra do Senhor. Não é homens? É homens. Esses homens, é qualquer um? Não. Eles têm que ter visto o batismo de Jesus e visto a sua ressurreição. Ou seja, eles devem ter acompanhado tudo que Jesus fez. O que é isso? Cuidado com a liderança. Você não escolhe qualquer um. Você escolhe aquele que tem intimidade com o Senhor Jesus. Veja, aqui é o apostolado. Eu estou fazendo uma aplicação para nossas vidas como líderes da igreja. Mas, veja, os apóstolos tinham essa credencial. Eles precisavam ter visto o batismo e ter visto o quê? A ressurreição. Ou seja, acompanhado de Jesus o tempo inteiro. Veja o que é lindo aqui. O que é lindo é que você lê as Escrituras e agora você precisa tomar a decisão de quem você vai escolher e você categoriza, faz critérios e passa as pessoas nesse critério para poder que sobra alguém. Sobrou quem? 2. Judas e Matias. Só tinha 2 homens para eles escolherem? Não. Eles foram fazendo o quê? Critérios, categorização para chegar na pessoa. Aí temos 2. Aí se tem 2, o que é que você faz? O método da época não é o método de hoje, por favor. Era lançar sorte. Muitos discutem essa questão da sorte. Alguém está lembrando dos 2 dados que o sacerdote tinha? Alguém está dizendo, alguns comentaristas dizem que era o nome dos 2 e balança num copinho e tira para ver quem é. Bom, esse lançar sorte aqui não é muito bem explicado e a gente não entende qual foi o método. Agora a gente entende porque eles fizeram isso. Veja só como é que está o verso 26. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre quem? Matias. Sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Primeira coisa, a sorte aqui é lançada, mas a confiança não está no método, está em quem? Em Deus. Eles oram dizendo, Senhor, vem e mostra-nos. Veja, como é que eles fazem isso? Eles simplesmente lançam a sorte, veja o verso 24. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos. Não é justo apenas que a gente decida quem é, mas tu que penetras o coração, é melhor que o Senhor escolha. Então seja misericordioso e visite a gente nesse método simples, fraco, barato, pobre que a gente tem aqui, mas é a maneira que a gente tem para o Senhor se revelar. Então mostra para a gente, Senhor. É feito com oração e a confiança não está no método, está no Senhor.
Lançar sorte era um método antigo, usado para discernir a vontade de Deus no Antigo Testamento. Veja alguns textos. Provérbios 16, 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Levítico 16, 8. Arão lançava sortes para escolher qual dos bodes seria para o Senhor e qual seria o bode emissário. Josué capítulo 14 e 18, 10. A divisão da terra entre as tribos foi feita por meio de sorte. 1 Samuel 10. Saul é escolhido por sorteio como rei. Então era um método antigo que a igreja se utilizava. Agora, por isso, a gente vai continuar usando? Não, senhor. Veja. Era um ato excepcional, feito com reverência, em um momento de transição, antes do Pentecostes, quando o Espírito Santo ainda não havia sido derramado como guia permanente da igreja. Presta atenção nisso. Tem gente querendo lançar sorte hoje como o Espírito não fizesse mais o papel de orientação da gente. Por que eu não lanço sorte hoje? Por que a gente faz o método apenas de votação aqui para escolher nossos líderes como a gente fez? Por quê? Porque o Espírito Santo habita em cada um de nós e ele é o guia da igreja. Ele é o guia da igreja. Então entenda isso. A gente precisa não... Por que eu não preciso mais? Porque primeiro, eu já tenho o Espírito Santo de Deus. Segundo, eu já tenho a palavra toda, absolutamente revelada. Esses irmãos não tinham, eles só tinham o quê? O Antigo Testamento. Então, por isso que a gente não lança sorte hoje. Não precisa você mais pim, pam, pu, cada bala... Isso aí não existe mais não, né? Isso da minha época, né? Pim, pam, pu, cada bala mata um. Esse aí foi eu, tu, pitu, né? Aquilo é antigo, bem caramba. Foi mal. Então, veja, mas não tem mais isso. Não tem mais sorte, não tem mais dado. Vamos jogar os dados. Vamos escrever o papel. Não precisamos mais disso. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, meus irmãos. Agora não preciso mais nenhum tipo de método para validar as Escrituras. As Escrituras é validada pela confirmação do Espírito Santo de Deus em nós. A igreja não escolhe líderes ou qualquer pessoa apenas com recursos humanos, mas na dependência de Cristo. Cristo, o Senhor, é exaltado e continua criando a sua igreja através do Espírito Santo de Deus. Então, como é que a gente prepara-se para a missão? Orando. Segundo, lendo as circunstâncias pelas Escrituras. E terceiro, praticando as Escrituras. Foi isso que os apóstolos fizeram. Reuniram gente, pessoas, para fazer isso. Mas eu não gostaria de encerrar a mensagem de hoje sem dar uma ênfase aonde o texto quer dar. O texto o de hoje é centrado em oração. Veja, eles se reuniram unânimes para orar, depois pediram a Deus que se revelasse se era Matias ou Judas, oraram. Tudo que esses homens fizeram foi debaixo de muita oração. E eu queria começar dizendo que você tem um novo e livre caminho, um acesso a Deus. Você não precisa mais de nenhum intercessor, meu irmão. Você não precisa mais achar que a oração do pastor fulano é mais poderosa, que a da irmã cicrana é mais poderosa. Você precisa entender que existe agora um livre acesso à presença de Deus, diretamente. Você pode acessar, por causa de quem? Porque Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida, veio, se colocou no meio e no seu lugar, garantiu acesso, pagou o preço do nosso pecado, morreu, ressuscitou e agora está vivo. E Ele está fazendo o que eu e você temos que fazer, intercedendo. Ele intercede, Ele ora. A pessoa que mais ora é o Senhor Jesus Cristo. Ele continua fazendo isso hoje, depois de ressurreto. O que Cristo está fazendo agora? Orando. Se o nosso Senhor, enquanto esteve entre nós, ele tinha uma folgazinha, ia para onde? Orar. Teve uma folga 40 dias no deserto. Vem Satanás tentar desviá-lo da missão, ele rebate com a palavra. Estava pronto, estava cheio de oração. Jesus tinha um tempinho, fugia. Os discípulos pegavam ele, onde? Orando. Antes de ser traído, o que é que ele estava fazendo? Orando. Na cruz, quando estava sendo morto, o que ele estava fazendo? Orando. Qual foi a oração que Jesus faz na cruz? Pai, perdoa-lhes,
Porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus orando. Morte. Ressurreição. Orando. Agora, orando. E eu e você? Estão fazendo o quê? Você acha que você pode mover a sua vida com um tipo de oração, com um tipo de vida e oração que você está vivendo? Eu não quero nem perguntar, eu não quero nem afirmar nada, eu não estou querendo ser generalista aqui não, mas eu desconfio muito que nós estamos muito aquém de uma vida de oração como nós devíamos. Eu não quero afirmar isso, porque pode ser que gente aqui esteja orando mais do que eu. E eu acredito, isso não é difícil de acontecer. Então, mas eu queria desafiar a gente a voltar a pensar que a gente não pode se mover sem Deus. Nós estamos querendo fazer as coisas da nossa vida para Deus, mas sem Deus. Ei, você sabia que é possível você vir aqui, cantar, é possível você vir aqui, se vir na mídia, está gravando aqui a transmissão, você pode vir aqui, se vir lá na cozinha, você pode montar a mesa, você pode distribuir o café, você pode estar aqui na frente pregando, você pode estar no meu lugar, a gente pode estar fazendo tudo isso para Deus, mas sem Deus. Você sabia disso ou não? Por que vocês acham que pessoas desistem no caminho? Por que vocês acham que pastores se suicidam? Por que vocês acham que pastores desistem? Por que vocês acham que líderes vão embora? Traem a igreja? Abandonam? Por que vocês acham isso? Porque eles estão fazendo para Deus, mas sem Deus. Esse é o pior risco da igreja. Fazer as coisas para Deus, mas sem Deus. Você pode todo dia estar fazendo a sua devocional, lendo a palavra de Deus. Mas você pode fazer aquilo apenas para cumprir tabela, para dizer que fiz. O que nós precisamos fazer é ter uma convicção tal, meus irmãos, que a gente não se aparta nunca dessa relação íntima com o Senhor o tempo todo tempo. Isso vai garantir com que a gente nunca tenha problema? Não. Isso vai garantir com que mesmo em meio aos problemas, eu estarei firme. Se a morte chegar, eu vou dar um riso na cara dela. Se a doença vier mais forte, mais terminal que seja, eu não terei problema, eu testemunharei mesmo ali, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Se eu estou em relação com o pastor, se eu estou relacionado com o pastor, eu não temerei mal nenhum, porque ele está comigo e o seu cajado me consola. A sua presença doce, sincera e segura vai me fazer andar mesmo que a escuridão na minha vida se estabeleça. Esse é o ponto daqui. A grande lição desse texto é: a missão é grande, é muito grande. Mas ele nos chamou para fazer. Oh, que maravilha, que privilégio. Mas a gente não pode fazer se não for em oração. Não pode. Está dando problema no Ministério de Louvor? Ora. Está dando problema no conselho? Ore. Está dando problema na minha vida, na questão de documentação e coisas imigratórias? Ore. O Deus dessa nação não é ninguém, é o Senhor, nosso Deus. Ore. Eu estou com medo de documentação? Ore. Entenda de uma vez por todas, você tem esse acesso. A história da igreja já provou isso. Eu queria trazer o caso bem conhecido para vocês, talvez muitos aqui já tenham ouvido, mas queria relembrar do caso de George Miller. Vocês se lembram desse caso? George Miller era um pastor missionário cristão do século XIX. Ele viveu em 1805 a 1898. Nascido na Alemanha, ele viveu e serviu na Inglaterra, nesses anos, século XIX. Conhecido principalmente por fundar e sustentar diversos orfanatos em Bristol, na Inglaterra, onde cuidava de mais de 10 mil crianças ao longo da sua vida. Ele cuidou de mais de 10 mil órfãos, crianças. Como é que George Miller decidiu? Ele tinha um princípio claro. Ouça, nunca pedirei dinheiro a homem nenhum. Como assim? Como é que você se sustenta 10 mil crianças sem pedir
dinheiro a homem nenhum. Pelo menos as pessoas mais próximas, pelo menos amigos. Pelo menos aqueles que estão com você do seu lado. Nunca pediu dinheiro a homem nenhum. Somente peço dinheiro a Deus em oração. Ele cria firmemente que Deus sustentaria todas as suas necessidades. E a necessidade daquelas crianças. Um dia, conta o biógrafo de George Miller, um dia, o orfanato amanheceu sem leite e pão, que era a comida das crianças de manhã. E correram no quarto dele, ele tinha um quarto reservado no orfanato, bateram e disse, pastor, não temos o que dar para as crianças hoje de manhã, o que é que nós vamos fazer? Ele disse, nós vamos fazer o que nós sempre fazemos. Vamos reunir todo mundo, bota todo mundo lá para o refeitório. E ele fez uma oração. Senhor, eu quero te agradecer a refeição que nós vamos tomar. Nós ainda não temos, mas sabemos que tu és o Deus provedor. E eu quero agradecer a refeição que nós vamos tomar. 20 minutos depois, bate o padeiro na porta, dizendo, ontem Deus não me deixou dormir. Eu fiz a fornada de pão hoje só para esse orfanato e não me pergunte por quê, porque eu não sei. Nunca aconteceu isso comigo. E ele chegou com vários cestos de pão e com leite da padaria. E todos foram alimentados naquele dia. Você não precisa de tantos recursos. Você precisa do Senhor. Eu preciso do Senhor. Enquanto a gente não entender isso, Ele é o dono da prata, Ele é o Deus da prata e do ouro. O grande ponto é nunca começar um trabalho sem oração. George Miller. A frase não é minha. O grande ponto, anote isso, o grande ponto é nunca começar um trabalho sem oração. Vai começar um contrato novo. Está preocupado com as situações documentais. Comece hoje se determinando a voltar aos pés do Senhor e a orar. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Oração não é para modificar a vontade do Senhor, mas é para adequar a nossa vontade com a dele. George Miller podia ter sido tudo o que ele quisesse, mas ele resolveu cuidar de crianças. E ele sacava, não do banco físico, ele sacava do banco celestial. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. O texto de hoje aponta para Cristo como Senhor da igreja, que guia a igreja. Ontem e hoje, uma igreja em movimento começa de joelhos, começa parada. É paradoxo isso, né? A gente quer começar com grandes atividades, grandes programações, vamos fazer encontro disso, encontro daquilo outro. Não. Ei, o movimento da igreja começa ela parando, se ajoelhando e dizendo, Senhor, nos guie, mostra o caminho, abre as veredas. A gente quer movimento. E muitas vezes a gente só precisa parar. Aí o movimento será melhor, mais orquestrado, mais dirigido, sem muito do nosso orgulho, da nossa preferência, da nossa vaidade. A gente às vezes quer agito. Deus quer apenas falar no seu coração. Porque quando você se levantar de lá, da posição de joelho, você saberá com certeza o que você deve fazer. Não vai ter dúvidas. Não pairará dúvidas. Ele vai te dar uma convicção tão grande que o mundo todo vai dizer, você é louco, você está errado. Eu fico pensando nos amigos de George Miller, né? Querendo cooperar, ele pode cooperar, não tem problema nenhum, mas a vocês eu não peço nada. Você é um louco, você é um orgulhoso, você é um... Eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, meu depósito, até o dia final. Eu sei quem tenho crido. Você precisa saber quem tem crido. Eu preciso saber quem eu tenho crido. Eu preciso saber que esse Deus não é um Deus de brincadeira, é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E Ele faz tudo segundo o conselho da sua boa,
perfeita e agradável vontade. A gente precisa descansar nisso. Que a nossa igreja comece de joelhos. Que a nossa igreja esteja pronta para se mover, mas primeiro de se ajoelhar. Primeiro flexionar os joelhos. Dobrar o nosso coração ao Senhor e deixar Ele guiar-nos para a glória e o louvor do nome do nosso Senhor. Que Deus